vocês para que vocês assistam, para que a gente possa falar, então, do tema de hoje, que é o ensino à distância. Nós sabemos que há vários desafios dentro desse novo panorama que se apresentou para a gente, né? Absolutamente ninguém havia pensado que iria passar por isso esse ano, né? Ninguém imaginou que fosse passar por essa situação. E aí, imaginem que toda a escola, todo o curso teve o seu planejamento pensado inteiramente para a questão do presencial e, do nada, tudo teve que se adaptar. Já era, na verdade, um tempo muito propício para a discussão do ensino à distância. Na verdade, o ensino à distância já vem crescendo há um tempo, principalmente no que diz respeito ao ensino superior, né? Então, no ensino superior, a gente tem muito essa questão, a gente tem muito essa discussão sobre como facilitar para que as pessoas possam fazer a sua graduação, né? Hoje a gente vive numa sociedade absolutamente acelerada, que demanda muito da gente. E qual é a maneira de a gente facilitar para o ensino superior, né, esse tipo de educação, uma educação à distância, uma educação que não lida com o presencial na sua maioria, né? Só que quando a gente pensa em graduação ou até mesmo pós-graduação, a gente pensa em um cenário diferente do cenário de vocês, né? Eu não quero ficar falando aqui muitas coisas, porque eu também quero que vocês pensem sobre, mas a temática da nossa aula gira em torno desses desafios, dos desafios a respeito da educação à distância, né? E eu queria ouvir vocês, para que vocês pudessem me falar, em tempos de pandemia, o que vocês acham que é mais complicado dentro dessa questão da educação à distância? Porque, veja, a nossa opinião pessoal nesse momento, nossas preferências, né? O que preferimos? Preferimos o presencial ao virtual? Óbvio que todo mundo aqui, se eu fizesse um levantamento agora, todo mundo falaria, não, eu prefiro o presencial, sem dúvida. Mas entende que a nossa preferência, ela não está valendo muita coisa agora. O que a gente prefere não está fazendo diferença. Não sei se vocês conseguem entender o que eu estou querendo dizer. Tipo, não está fazendo diferença nenhuma a gente preferir o presencial, porque a gente não pode ir para o presencial, entendeu? Então, a nossa preferência enquanto indivíduo não está valendo de muita coisa. Agora, o que é melhor para o coletivo está valendo, né? O que é melhor para o coletivo está valendo. E aí eu queria ouvir de vocês o que vocês acham sobre as dificuldades, né? Quais são, para vocês, as maiores dificuldades de tudo que a gente está vivendo, de tudo que a gente está passando, principalmente em relação aos estudos. Se vocês quiserem falar no microfone, vocês podem falar. Se vocês quiserem digitar, fiquem à vontade, tá? Eu queria ouvir todos vocês, se possível. Quem começa a falar? Deixa eu fechar, tá um barulho, uma obra aqui. Alô? Quem começa? Tipo, a opinião geral do ensino à distância, né? Não
sei, porque Sim. eu já mudei de opinião várias vezes nesse tempo, então agora eu não sei o que eu estou pensando, não. Mas, O que que você já pensou? Quais foram as suas opiniões a respeito? assim, no início foi aquela coisa, tipo, muito bizarra, né, da gente não saber com o que está lidando, na proporção que estava lidando também. E, assim, realmente não tinha condição nenhuma de voltar a ter aula por meio de até por conta de como as pessoas se locomovem até o curso e tal. Só que agora acho que tá assim, tipo, parece que é meio na minha cabeça, parece que assim, existe a pandemia, existe o vírus, mas e a vida das pessoas? Como é que vai ficar com isso? Tipo assim, um pensamento muito que eu tô ouvindo é, cara, se for para pegar, então, tipo, eu vou pegar de qualquer jeito. Tem gente que pega pegando, pegando, tipo, ficando em casa, trancado, tendo todos os cuidados, e aí, tipo, se reflete também no ensino. Tipo assim, então, qual o sentido de eu ficar trancado em casa? Eu posso pegar em casa, ou também eu posso pegar no curso. Óbvio que, tipo, tem as chances aí que aumentam. Mas, assim, se voltasse, eu até gostaria hoje em dia. Entendi, Sara. Eu vou fazer comentários a respeito do que você falou. Eu acho. Não, deixa eu ouvir os outros para ver se alguém concorda com você, se alguém discorda. Enfim, outra pessoa pode falar, por favor. Depois eu vou comentar isso que você falou, Sara. Eu também concordo um pouco com o que a Sara falou, mas hoje eu não mudei tanto de pensamento quanto, tipo, eu não gosto muito do virtual. Tipo, é o que tem, né? O que tem para hoje. Mas eu Sim, não curto muito porque eu me sinto muito perdida. Eu sempre falei pros meus pais queriam pagar cursinho online para mim. E eu sempre falei, pai, eu não tenho disciplina nenhuma para estudar sozinha, sabe? Eu agora, tipo, eu tenho disciplina para estudar com vocês porque vocês são professores, vocês estão, tipo, com a gente mesmo, a gente é pouco, a gente pode mandar mensagem e tudo mais. Mas eu não sei, eu acho que também é um pouco diferente. Eu não gosto muito desse, desse afastamento. E eu me uhum. sinto também um pouco perdida. Eu até penso que hoje eu estou um pouco mais perdida do que quando eu acordava cedo, ia para o curso e depois eu chegava em casa à tarde. Eu acho que eu ainda rendia mais do que eu estou rendendo agora. Não sei por quê. A gente tem essa impressão, né? Beleza, outra pessoa, então, pode falar aí, depois da Inara. Assim, eu acho que, tipo assim, sempre foi a minha opinião sobre EAD, sabe? Eu sei que o EAD Uhum. foi criado com um objetivo bom, assim, para ajudar pessoas que trabalham muito a estudarem e tudo mais. Só que eu acho uma coisa muito rasa, entendeu? Eu conheço gente que fez ensino à distância que não sabe muita coisa, sabe? Porque é aquela coisa, o ensino à distância é sempre, depois eu assisto a aula, vou dar uma pesquisada aqui, não custa nada, entendeu? Em relação a essa característica da pandemia, realmente foi uma coisa que facilitou muito esses aplicativos, o Meet, o Zoom, ajudou bastante. Mas, assim, em relação ao que eu, como aluna, assim, sinto, é que, tipo, eu preciso me esforçar mais do que eu já precisaria antes para ter o foco que, assim, dentro da minha casa, com um monte de coisa que pode me distrair. Porque eu fico pensando, nossa, se eu tivesse nessa aula presencial, eu não teria me distraído nesse momento. Muito pelo contrário. Eu estaria olhando, Uhum. porque eu estaria lá, tipo, ela estaria na minha frente, sabe? Sim, Assim, outra questão que também, e eu tô até feliz esse mês, é sobre as apostilas, essas coisas, ser tudo virtual. Isso me sim, atrapalha muito em relação a, tipo, eu dou zoom, aí eu leio, aí eu fico tipo, não, calma, me perdi. Matemática, então eu tenho que desenhar o negócio, aí é mais tempo para fazer o exercício, mais tempo perdido naquela questão, entendeu? Aí eu me confundo entendi. muito com as coisas. A ideia de que você não está no seu espaço de estudo e você tem de transformar. Porque é muito louco, né? A gente pensar sobre isso, porque
a gente teve de criar, a gente, na verdade, teve de ressignificar todos os espaços da nossa casa, porque a nossa casa era o nosso refúgio, era o nosso ponto de descanso, era o local em que a gente descansava ou ficava, sei lá, fazendo nada, entendeu? E hoje não, hoje a nossa casa é nosso espaço de trabalho, para quem trabalha, no caso nós, professores. Hoje a nossa casa tem de ser a nossa sala de aula, né? A sala de aula de vocês. A gente se vê assim no virtual, quer dizer, vocês me veem, vocês veem os professores. Nós não conseguimos, né? Nós não conseguimos ver vocês, porque vocês são J's, M, G, C, ou então a Sara que eu estou vendo ali, ou a fotinho da Tainá, a foto da Inara. Vocês são fotos, vocês não são seres que estão dividindo o mesmo metro quadrado que a gente, né? E realmente, assim, a gente teve que ressignificar muita coisa e até mesmo contar com imprevistos dos outros, né? Por exemplo, o cara da gráfica que teve o seu negócio fechado, entendeu? E ele continua com isso fechado. Só que ele está com as máquinas lá, ele não reabriu ainda, mas eu pedi para ele, porque eu sei que é uma demanda de vocês, né? Eu sei que vocês gostam de ter ali, mas não havia opção. Então, assim, agora as coisas estão começando do ponto de vista infraestrutural, tá? As coisas estão começando, estão voltando a funcionar, então as pessoas estão tentando, né, respirar diante de tudo isso. Não, Mas tipo... Fala, assim, é porque eu não acho que foi culpa de ninguém, não, essa questão eu entendi, tipo, tudo isso, realmente. As pessoas, ainda mais o cara da gráfica deve ter passado por uma situação muito difícil. Porra, imagina. Comércio, Imagina, todo papel. Mundo, sabe? Exatamente. Eu falei mais de uma dificuldade minha como aluna em relação a EAD, sabe? Tipo, não foi... Não, mas é sua e de todo mundo, amor. É sério. É sua e de todo mundo. Se perguntar para todo mundo sobre questão de apostila, óbvio que a pessoa vai preferir a apostila no papel. É óbvio, não tem... Não se sinta assim. Não pense que é só você, não. Entendeu? Todo mundo. Só que, por exemplo, no EAD, no ensino à distância, normalmente os arquivos são mesmo em slide, enfim, como a gente está fazendo, né? Mas realmente é bem diferente, né? É algo com que a gente não está acostumado. E fora isso, existe uma questão pandêmica, né? Que envolve muito, exige muito do nosso psicológico, muita da nossa saúde mental para lidar com tudo e ainda pensar que temos objetivos e que temos que chegar lá. E aí o vestibular não lança a prova, e aí atrasa a prova, e aí não sabe que vai cair, não sabe agora como vai ser, enfim, é uma inconstância, uma problemática surreal, né? Agora eu queria comentar, antes de outras pessoas comentarem sobre, eu queria comentar um pouco sobre o que a Sara falou, que eu acho muito perigoso isso, que é justamente a ideia de que tá todo mundo aí e tá tudo abrindo, e se eu vou me contaminar mesmo, eu vou me contaminar, posso me contaminar dentro da minha casa, recebendo o cara do iFood, por exemplo, ou posso me contaminar no curso ou no transporte, enfim. Então, tipo, já não sei mais se é legal, sabe? Esse é o momento mais perigoso, né? De toda a questão. É o momento em que você realmente passa a não ligar para nada. E é óbvio que todos nós, né? Todos nós, embora já em um mínimo grau habituados à situação, é óbvio que para todos nós, né, nossas preferências giram em torno do retorno. Isso é claro. Entendeu? Agora, o ponto em que isso é válido, do ponto de vista coletivo, né? E o ponto de risco que se assume ao fazer isso, porque abrindo escola, por exemplo, abrindo curso, escola, a rotatividade, né? Quer dizer, as pessoas passam
e vão só reproduzindo ali e, no caso, trazendo doenças de fora, às vezes nem lá dentro do curso, mas é o ônibus que alguém vai pegar, entendeu? São carreadores, na verdade, né? É o ônibus que a pessoa vai pegar, é o botão que a pessoa vai apertar do elevador, saindo de casa. Ah, mas isso pode acontecer comigo saindo indo para o mercado. Verdade, pode, entendeu? Pode sim, mas você não vai ao mercado todo dia, né? Você basta uma vez de contágio que, enfim, né? E eu não estou falando que você vai morrer ou que você vai ter um caso grave, não estou falando nada disso, mas assim, do ponto de vista das nossas preferências, eu acho que todo mundo prefere a mesma coisa. A grande questão é o quanto isso impacta, né? E eu acho muito perigoso, por exemplo, quando a Sara fala que ela já não sabe mais o que pensar, que ela, enfim, pode se contaminar recebendo o iFood, ou pode se contaminar no mercado, ou pode se contaminar em qualquer lugar. Então, qual o problema, então, de ir para o curso? Né? Então, essa é uma questão muito perigosa, porque é justamente o que a gente está visualizando aí. Durante esse fim de semana, visualizamos a Praia de Ipanema. Essa foto não é fake, ela é real, né? Aquelas pessoas todas na areia, sendo que nem está permitido ainda na verdade, o banho de mar está permitido, mas não está permitido que você fique ali, né? E as pessoas estão ali e a aglomeração rolando solta, e as pessoas estão com certeza com esse pensamento. Ou então essas pessoas já pegaram e aí acham que não vão pegar de novo, sendo que nós já estamos visualizando casos de reinfecção pelo mundo. Então, a gente não sabe, na verdade, qual vai ser, né, essa lógica, o que vai acontecer daqui para frente. Uma coisa é fato, nunca mais a vida será como antes. Isso é uma coisa que a gente tem que aceitar. Quando a gente aceita isso, a gente para de sofrer. A gente precisa aceitar que não vai ser mais como era. Ou pelo menos, para uns 3 anos aí, não vai ser mais. Não vai ser. A gente precisa aceitar isso. E pode ser que vocês passem para a faculdade e a faculdade de vocês funcione em EAD. Vocês já pararam para pensar nisso? Pode ser que isso aconteça. Há muitas chances disso acontecer. Então, hoje a gente tem, por exemplo, o Unigran Rio funcionando EAD, só voltou presencial para a prática médica, o resto já está tudo... né, eles estão em EAD ainda. Está-se em EAD, só voltou para algumas práticas, né? O FRJ funcionando no EAD, o ERJ numa briga danada, porque não está... Alguns estão funcionando, alguns cursos, né? Outros não, em EAD, na UERJ, então está uma grande discussão, porque nem todo mundo tem acesso à internet, que isso é uma grande problemática do ensino à distância. Nós aqui somos privilegiados, né? Obviamente, a gente não está falando da gente, mas a gente está falando no geral. Então, assim, se a gente aceita que esse cenário vai ser diferente do que a gente estava acostumado, a gente passa a aprender a viver. E eu acho que, minimamente, todos nós enquanto professores, vocês enquanto alunos, de alguma maneira, nós nos habituamos a fazer o que a gente faz. Né? Imagina como seria a sua vida se você não estivesse fazendo o que você faz. Você ia acordar, ia ficar olhando para o teto, né? Se a pessoa se sente perdida, ficando, né, estudando de 9 às 4h30, todos os dias, fora, né, em casa, revisando, né, fazendo mapas mentais, enfim, estudando, imagina se a pessoa não estivesse fazendo isso. Vocês conseguem entender o que eu estou falando? Imagina não fazer nada, esperando que as coisas melhorem. Imagina quanta gente perdeu tempo. Teve escola e curso que começou a botar EAD 1 mês atrás. Você está entendendo? Ensino assim. Fora escolas e cursos que gravaram aula. Imagina uma aula gravada. Imagina o quanto é mais difícil. Entende isso? Então,
é claro, é tudo muito complicado, assim. O que a gente está vivendo é atípico, ninguém esperava por isso, ninguém queria isso. E eu acho que eu aposto que for para falar que se a gente pudesse voltar no tempo, talvez a gente tivesse cancelado o carnaval, talvez a coisa não tivesse dessa forma, talvez se a China não tivesse se omitido em algumas questões e permitido a saída de várias pessoas de lá contaminadas, enfim, será que tudo isso não seria diferente? Óbvio que seria. O fato é que hoje a gente está diante de uma situação que é uma situação complicada. Hoje a gente vê, né, por exemplo, Crivella aí descoberto aí no esquema para impedir que os jornalistas acessassem, né, os hospitais, para impedir de passar a realidade para o povo do que está acontecendo dentro dos hospitais. Entendeu? Então, assim, a gente está vivendo numa situação que parece um mundo paralelo, né? Parece uma outra realidade. As pessoas estão, quer dizer, Witzel aí saindo do cargo, basicamente, porque roubou, no meio de uma pandemia, roubou o dinheiro da saúde no meio de uma pandemia. Então, quer dizer, a gente está colapsado. A gente está colapsado. Entendeu? É muito difícil a gente analisar a coisa, né? E vocês são muito privilegiados. É bizarro falar isso, mas vocês são muito privilegiados, que diante de tudo que aconteceu, a gente ainda esteve aqui, né? Vocês e outras pessoas que têm a mesma sorte de poder fazer um curso e de o curso se adaptar rapidamente. A gente ficou 2 semanas sem aula, mas todo dia vocês sendo alimentados com exercício de revisão sobre o que vimos no presencial. Então foi uma coisa muito louca, todo mundo teve que se acostumar, né? Não é o que todo mundo prefere, com certeza, mas infelizmente, assim, é a postura de maior cuidado que temos uns com os outros. E aí, quando a gente passa a relativizar esse cuidado, do tipo assim, tá, tipo, eu estou cuidando aqui de mim, estou cuidando da minha casa, estou cuidando da minha família, mas as outras pessoas não estão. E, tipo, agora eu já não sei mais o que pensar. Eu acho isso muito perigoso. Não sei o que vocês acham sobre o que eu estou falando, mas... Enfim, vocês querem comentar alguma coisa sobre o que eu estou falando? Vocês acham que é mais ou menos, que é por aí, que não é bem assim? Pode falar, gente, de verdade. Eu acho que é o que tu falou mesmo, essa questão de naturalização, ou então de não saber muito bem por onde que está indo, tipo. Mas, assim, a questão mais do ensino, uma coisa assim que eu não tô... Eu, tipo, no início da quarentena, eu estava muito focada, estudando 12 horas por dia, acordava e dormia e o dia inteiro estudando. E agora isso também, para mim, parou de fazer sentido, sabe? Porque, tipo, eu não sei se é uma questão de maturidade, mas de social, o que eu tenho que fazer. Mas aí pelo Enem também, tipo, caraca, cara, os caras erram nota, os caras erram tudo, já era difícil, imagina. Tá, por mais que não seja um pensamento que eu tenha que ter, isso é uma coisa que tá me desanimando, tá me desestimulando, ainda mais por eu estar, tipo, estudando dentro da minha casa sem contato, não sei, sabe? Não, é tudo muito mais difícil. É tudo muito mais difícil, né? Você manter uma motivação dentro de casa, e você ainda está tendo acesso a gente, né? Mas, assim, eu compreendo, e a aula hoje justamente para a gente pensar sobre essas coisas, sabe? Tipo, há toda uma compreensão em relação ao que vocês estão passando, ao que está acontecendo, o quanto é difícil, e assim, gente, pode acreditar, não é uma coisa específica do Caio, da Giovana, da Inara, da Júlia, da Milena, da Sara, da Tainá. Não é uma coisa só de vocês. Estão todos assim. Mas quem está deixando de procrastinar, se organizando,
né? Deixando de procrastinar, deixando de lamentar e agindo na força do ódio que seja, tá saindo na frente. Você está entendendo? Porque eu acho que o pensamento positivo e a lamentação não tira a gente do lugar. Entende isso, gente? Não adianta eu ficar lamentando que eu estou na pandemia e que eu não posso fazer as coisas. Eu estou falando isso porque eu estava assim. Eu, Jarline Mesquita, estava assim. Caraca, não posso dar aula. Caraca, não posso abrir o curso. Caraca, não posso fazer isso. Caraca, não... Tipo, tanta coisa eu estava somatizando, sem ressignificar, sem olhar para as coisas e transformar essas coisas em algo positivo, que, cara, eu estava entrando num buraco do qual eu não ia sair. Entende isso? Então, cara, é muito complicado isso que a gente está passando, mas, ao mesmo tempo, é também o momento de a gente ter algum tipo de tomada de ação. A gente conversou na aula passada que toda crise gera uma transformação, gera uma mudança. E o que a gente está vivendo hoje é uma crise. É uma crise política, é uma crise social, é uma crise de saúde, é uma crise econômica. É uma coisa bizarra, jamais vista, inimaginável, inesperada. A gente, com a nossa idade, a gente não imaginou que a gente ia viver isso. Mas e aí? Já que a gente está vivendo, o que a gente vai fazer? E isso vocês têm que se perguntar todos os dias. Cara, o que eu vou escolher? Eu vou escolher a esquerda ou a direita? A esquerda me leva a um caminho de ficar lamentando e não fazer nada. A direita me leva a um caminho de ter consciência da crise do momento, mas tentar fazer algo diferente. Ah, mas sozinho eu não consigo. Cara, fala então, abre isso. Fala para todo mundo, faz o que a gente está fazendo aqui agora. Fale suas dificuldades, coloque para fora, né? Claro, é sempre bom com um especialista. É sempre bom que se fale isso com o psicólogo, com os pais e tal. Sei que nós, professores, também somos um veículo que às vezes vocês contam, né? Vocês chamam a gente no privado, vocês falam sobre as suas questões, né? Enfim, isso é muito bom, porque pelo menos com alguém vocês podem contar, vocês sabem que podem contar com a gente. Mas eu digo assim, é uma necessidade, eu acho, agora. É uma necessidade se reinventar, é uma necessidade, dentro das condições que a gente tem, tentar fazer alguma coisa diferente. Eu não sei, eu acho que tem o caminho da direita ou da esquerda, sabe? Eu acho que a gente precisa ir para algum caminho. A gente não pode ficar no meio. A gente precisa, de alguma maneira, tentar ressignificar isso. Montar uma rotina, todo dia saber o que você vai fazer, entendeu? Inserir, de repente, alguma coisa que você goste de fazer todos os dias, mas depois da sua responsabilidade, entendeu? Tirar força, gente, sério, com raiva mesmo. Tirar força de onde não tem. Sabe? Eu sei que às vezes pode ser uma questão assim, caramba, a gente não é perfeito, a gente não está nas plenas condições mentais, né, motivadão a fazer. Mas, assim, ou a gente entra num buraco X e a gente não sai dele, ou a gente vai olhar o buraco e vai falar assim, não, calma aí, calma aí. O buraco está ali, eu vou passar por ele, vou tentar criar algum mecanismo para fazer diferente. E quando eu falo isso aqui, é claro, né, a gente está numa aula, mas eu poderia estar com todos os professores aqui, porque todos os professores estão, né, estão com as suas dificuldades também. Vocês são a maior terapia que nós temos. O fato de vocês estarem me vendo e eu não estar vendo vocês, cara, é uma desvantagem para mim. Eu não estou vendo vocês. Eu falei com o Leandro, eu cheguei a pensar, cara, eu vou pedir para abrir a câmera.
por todos nós, professores. Todos os dias, eu quero ver vocês. Vocês veem a gente, mas a gente não vê vocês. Entendeu? Então, assim, é uma situação que, de alguma maneira, também melhora a interação. Foi feita uma pesquisa, eu vou mostrar isso para vocês no slide. Foi feita uma pesquisa a respeito, né, da questão da interação, que é a maior, eu acho que é a maior das reclamações de todos os professores, de todos os grupos, de todos os lugares, que é a questão da interação. Pessoas que participavam na aula ao vivo e que agora, no ensino remoto, pouco participam, pouco se mostram, pouco têm vontade de falar. Entende? Então, assim, é uma relação que a gente tem que se retroalimentar. A gente tem que se alimentar. Eu alimento vocês com a minha presença, com a minha fala, com as minhas discussões, e vocês me alimentam também. Com a presença de vocês, com a participação de vocês, já que eu não posso ver, que pelo menos eu possa escutar, que pelo menos eu possa ver você digitando no chat. Entende isso? São coisas mínimas que às vezes não passam pela cabeça do aluno, mas que são questões que também, para o professor, fazem uma puta diferença. Entendeu? Então, assim, é uma situação generalizada, uma situação problemática. E o que a gente vai fazer? Há muito preconceito quanto à questão do ensino à distância, né? A gente sabe disso. Há muito preconceito. Há várias pessoas que não acreditam, ou se a pessoa fez uma faculdade, por exemplo, online, as pessoas acham que essa pessoa é menos qualificada porque fez uma graduação online, ou, de repente, uma pós-graduação. Às vezes as pessoas acham que quem fez pós-graduação pela internet tem menos capacidade porque não esteve ali no presencial. Não, gente. Não tem a ver isso. Do ponto de vista do conteúdo, não tem a ver isso. Que a mesma coisa que se falaria lá é a mesma coisa que se fala aqui. Eu, por exemplo, e eu tenho certeza que todos os professores também, ninguém está economizando no conteúdo. Pelo contrário. Quando eu vejo, às vezes, as aulas, eu vejo todas as aulas. Aula do Rômulo, com, caraca, bota lá um sistema com 350 milhões de... Cara, eu fico enlouquecida. Eu falo, gente, é muita coisa. Como é que é isso? Será que se tivesse lá no quadro, poderia desenhar aquilo tudo? Teria esse tempo em 1h30? E olha que, falando da realidade do JLMed, olha que o nosso tempo de aula é 1h30. É um tempo duplo, não é 1 hora normal de colégio. E às vezes eu fico pensando nisso, sabe? Caraca, será que conseguiria falar isso tudo? A gente está se encaminhando para o término da matéria e a gente vai ficar basicamente 5 meses revisando, fazendo questão todo dia. Qual é a chance disso dar errado? Qual é a chance disso dar errado? Muito pouca. Por mais bizarro que possa parecer. Com essas datas todas malucas, prova lá em fevereiro, prova em abril. Que maluquice. Olha só isso. A nossa vida virou de cabeça para baixo, a gente não tem controle de absolutamente nada. Vocês entendem isso? E aí a gente teve a necessidade de se reinventar, assim como todos os lugares. Eu não estou falando, quando eu falo assim, a gente, eu não estou falando só de JLMed, não, estou falando professores e alunos, estou colocando a gente dentro desse bolo. Todo mundo. Entendeu? Então, assim, cara, é uma questão. O ensino à distância já vem sendo discutido há muito tempo. Só que ninguém imaginou que de uma hora para outra ia ter essa necessidade de virar essa chave e falar assim, cara, é a única coisa que a gente tem para fazer hoje. É
a única maneira de a gente fazer o que a gente está fazendo hoje. Se não fosse por isso, seria como? Gravar a aula, beleza, então eu boto aqui meu celular, gravo uma aula para você, você não pode perguntar nada, você não pode ter dúvida nenhuma, você vai ter que assistir 1000 vezes a aula para saber que você entendeu tudo direitinho, né? E por isso que eu, assim, não são todos os alunos que podem assistir ao vivo, eu entendo, mas é uma coisa que eu sempre falo com os alunos que não assistem ao vivo. Cara, dá mais trabalho, porque você tem que, às vezes, ficar parando, não tem o fluxo ali do pensamento, entendeu? Mas cada um sabe da sua condição. Então, assim, é tudo muito complexo, gente. Se a gente compreende que a gente está vivendo um momento complexo, ou a gente se afunda na complexidade, ou a gente tenta, no mar da complexidade, enxergar alguma coisa para puxar a gente para cima. Não sei se vocês me compreendem. Vocês estão pensando? Vocês estão pensando em alguma coisa agora? Fala aí. Eu estava pensando nessa relação que você falou sobre o tempo de aula, porque realmente, assim, como não. Geralmente lá no curso a gente dava um tempo para copiar e tudo mais, e realmente é muito mais tempo. E o slide é bem mais detalhado e aprofundado. Mas eu acho que seria uma questão mais do ser humano mesmo, sabe? Tipo, porque se você parasse para pensar nisso, nessas coisas, tipo, extras que você estava falando, realmente, a gente vai rever a matéria umas 2 vezes ainda, sabe? Então, realmente, a chance da gente estar com tudo completo é muito maior, mas eu acho que é a questão da distração do ser humano, a questão da desmotivação é tudo do ser humano, entendeu? Sair de casa, cara. Milena, faz uma puta diferença sair de casa. Cara, eu tava pensando nisso. Pô, você se arrumar, cara. Você se arrumar, você acordar, botar sua roupa, saber que você vai pegar o ônibus do condomínio ou saber que você vai pegar um Uber e que Ver você as pessoas na rua. Ver as pessoas na rua. Ver as pessoas na rua. Saber que no meio do caminho você vai passar ali pelo Parque Olímpico, pela Genesse, aí você vai passar, assim, você vai ver a Perinatal, aí depois você vai virar a ruazinha ali, aí você vai passar pelo Via Parque, aí tu vai pensar assim, porra, bem que eu posso vir almoçar aqui no Via Parque, só que eu tenho que ir para o curso agora. Aí tu vai chegar, tu vai ver o O2 Corporate, que é onde a gente tem o nosso curso, aqui é bonito, aí tu vai tirar aquela fotinha no elevador, ou tu vai tirar aquela Menina, fotinha você citou o caminho da minha casa, citou os meus pensamentos, tô com medo de você. Não, é porque eu sei, eu já fui à sua casa. Eu sei onde você mora. Então, assim, que era o mesmo caminho que eu fazia quando eu morava ali também. Eu morava em frente ao Parque Olímpico. Então, assim, e aí você vai chegar lá e você vai tirar a sua fotinha naquela parede que tem o espelho lá no corredor, vocês sabem, né? Agora vocês que conhecem ali o presencial, vocês agora estão se remetendo a isso, vocês sabem onde é. Então, assim, todo esse caminho, é tudo isso. Você vai abrir a porta, você vai dar de cara com a Lili, o cheiro do café da Lili, quando você abrir a porta, né? Vinha um cheiro. Aí tu vai dar lá de cara comigo, eu me maquiando, ou sem maquiagem mesmo, porque saí correndo de casa, ou o Leandro falando alguma coisa do Pedro, ou o Alcides falando da mulher e da filha, enfim, é muita coisa envolvida. Para você perceber como a questão da educação e como a questão do professor, e isso a gente está discutindo o tema, hein? A gente está discutindo o tema. Como não é só a questão de transferir conteúdos para vocês. A educação é um processo muito maior do que isso. É você chegar lá e olhar para a tua cara, tá com essa cara por quê? Te abraçar, te beijar, entendeu? Fazer uma brincadeira contigo no meio da aula, tu rir, desestressar. É tudo isso, é muita coisa. Então, assim, imaginem que vocês são a nossa droga e o nosso estímulo. E não só vocês, porque não tem só vocês, nós também estamos em outros lugares. Então também são outras pessoas. Entende? É tudo. A dor é uma questão muito particular, né?
Porque se você compara a sua dor e a dor do outro, às vezes você vê até que a dor do outro é maior do que a sua. Mas, cara, sua dor é sua dor. Merece respeito de qualquer maneira. Merece respeito. Mas, assim, se você compreende que você tá com essa dor aqui e que eu também tô com essa dor, cara, a gente tá junto. Entendeu? Então, assim, esquerda ou direita, para onde a gente vai? E o ensino à distância tem se mostrado uma solução efetiva dentro daquilo a que se dispõe. Nunca será um presencial. Eu acho que um dos maiores problemas é a comparação do presencial com o online. Nunca serão iguais. Nunca serão iguais. Tem como ser muito próximo, mas tem uma coisa que não dá para fazer. Aqui, ó, aqui. Eu não consigo fazer isso com vocês. Eu não consigo pegar no teu braço, eu não consigo olhar para a Tainá e falar assim, caralho, para de tomar o café, porra. Tá tomando café todo. Eu não consigo olhar para a Sara mexendo no cabelo da Sara. Eu não consigo sacanear o Caio porque o Fluminense perdeu. Vocês estão entendendo? É diferente. É diferente. Mas é necessário pensar que estamos em situações diferentes. Situações diferentes requerem atitudes diferentes. Vocês entendem isso? É por aí. Mas a gente vai conversar mais sobre isso. Né? Na verdade, eu quero mostrar aqui o slide que eu preparei para que vocês vejam algumas questões, né? Que são sempre pertinentes para pensarmos o tema, né? Então, aqui nosso tema é falando sobre os desafios do ensino à distância, né? E aqui você vê uma pessoa com um caderno anotando, o professor está ali no gravado, né? Aquilo ali é uma gravação, e aí isso é uma representação, essa imagem é a representação do ensino à distância, né? E aí, só para a gente também pensar sobre o que é esse ensino à distância, né? E por que ele surgiu? Quais são as demandas? O que fez com que isso fosse possível, tá? Então, eu coloquei aqui para você o seguinte, o ensino à distância não tem crase, tá, pessoal? Eu acho que alguém pode estar sentindo falta da crase aí, mas o ensino à distância não tem crase. A distância só tem crase se ela for especificada. O bar ficava à distância de 500 metros. Aí, você tem uma crase dentro dessa construção. Se for sobre o ensino à distância, né, não tem crase. Então, o ensino à distância é uma modalidade de educação que tem como intermediador e pré-requisito para que ocorra de maneira eficiente recursos tecnológicos exclusivos e direcionados, através dos quais os alunos e professores ou tutores, como também são chamados, não precisam estar presentes fisicamente para que o processo de aprendizagem venha a acontecer por completo. Para que o processo de aprendizagem venha a ocorrer na modalidade de ensino à distância, basta o aluno EAD possuir acesso à internet e a um sistema de gestão de aprendizagem, ou uma plataforma EAD, para que o processo ocorra de forma dinâmica e eficiente. Em geral, o ensino à distância pode ser caracterizado como um processo de educação baseada na interatividade, dinamismo e inovação, sendo considerado uma das principais tendências de educação em todo o mundo, visto que está transformando a forma como as pessoas consomem novos conteúdos e adquirem novas competências e habilidades. Aqui, toca-se num ponto importante, que é o processo de educação baseado na interatividade, dinamismo e inovação, né? O fato de você poder interagir com a pessoa e dessa aula ser uma aula objetiva e por meio de uma ferramenta tecnológica é, na verdade, um grande avanço para o que se pensa sobre educação. Várias escolas de São Paulo já se utilizavam dessas técnicas, né, e outras técnicas de
educação invertida e tudo mais, né? Já se utilizavam de EAD em alguns dias, em alguns momentos. Então, para nós aqui no Rio de Janeiro, isso é uma coisa muito nova, mas a galera de São Paulo já está muito acostumada a essa ideia de sala de aula invertida, a essa ideia de ter, né, o computador, o tablet, o celular como um recurso que vai dar suporte para que você possa ter acesso a informações, tá? E aí, eu trouxe um texto aqui, né, cujo título é Especialistas contextualizam o papel da educação à distância e ensino remoto, falando um pouco sobre, né, qual é a diferença de educação à distância, ensino remoto, qual é a importância de políticas públicas, porque a gente está também falando da nossa realidade, mas e o geral? A nossa realidade não corresponde ao que todos têm acesso. A nossa realidade é privilegiada. Então, temos aqui algumas questões sobre isso, tá? O que é ensino remoto? Quais as diferenças entre educação à distância e ensino remoto? Qual a importância de políticas públicas da metamorfose da escola? Essas e outras questões nortearam o debate intitulado Compreendendo o papel da educação à distância versus ensino remoto, a metamorfose do trabalho docente na quinta passada, no Fórum Internacional de Educadores, promovido pelo Senac São Paulo para pontuar como se configuram e como se apresentam novos cenários nesse segmento, quais as divergências e semelhanças nesses dois formatos. As participantes desse encontro foram Ana Luísa Marino Kühler, mestre em Educação pela USP, especialista em Economia e Gestão das Relações de Trabalho e em Tecnologias na Aprendizagem e psicóloga pela PUC São Paulo e coordenadora de Educação do Senac São Paulo. E Tânia B. Martins, graduada em História pela Universidade Federal de Ouro Preto e mestre em Educação pela Universidade Federal de São Carlos, doutora em Educação pela UFSC e professora no programa de pós-graduação em Educação da Universidade Metodista de Piracicaba. A mediação ficou com Márcia Cristina Fragelli, pedagoga e especialista em gestão escolar e recursos humanos, psicopedagogia e educação especial, mestre e doutoranda em educação e coordenadora educacional do Senac São Paulo, pesquisadora e autora de livros na área educacional. Ana explicou que a instituição precisou rever várias estratégias para a sua atuação à distância. Algumas ações ficaram paralisadas e outras continuaram. O Senac São Paulo optou pela continuidade da sua ação educacional e manter o vínculo com seus alunos. Com a impossibilidade de ocupar as escolas, muitos cursos precisam de espaço físico e foi necessário um rearranjo para avaliar o que daria para fazer remotamente. Adotamos uma visão flexível para esse planejamento, para a escola, professores e equipe. Pontua e ainda esclarece que também foi necessário pontuar ao aluno que não é educação à distância, explicando que não houve planejamento de curso de educação à distância, mas a instituição assumiu uma continuidade com ajustes e transposição de modelo remoto, mediado com tecnologia e disponibilização de materiais e docente. A coordenadora de educação do Senac São Paulo falou que o momento exigiu replanejamento e a adoção de diferentes plataformas com os alunos. Como cada um estava em condição home office, cada um também tinha uma realidade de conexão de internet e estrutura tecnológica. Não tivemos EAD porque demanda planejamento de 6 meses com uma verba específica em títulos de áreas determinadas. Tivemos uma ação remota, algo bem específico em nosso país. O ensino remoto possibilita a continuidade da ação educacional em momento de crise, em modelos de ajuste. Todos foram pegos de surpresa em março. Tivemos 4 meses de aprendizado e mobilização de conectar escolas com equipes técnicas e especialistas da área profissional, porque assumimos o entendimento que aprende em parceria e na troca, e compartilhamento das ações se constrói um modo de atuar. Dessa forma, a instituição fortaleceu sua conexão com os alunos e eles percebem a escola como ponto de apoio, suporte emocional e até visão do futuro, com projetos, um elemento de segurança diante de um cenário instável. A mediadora contextualizou que o Senac São Paulo irá continuar com o ensino remoto e possuir currículos flexíveis que contribuírem nesse momento de reajuste. Ela ainda disse que o período ressaltou os 3 R's,
recuperação, reposicionamento e relacionamento. A pesquisadora Tânia fez um panorama sobre o ensino remoto para a democratização da aprendizagem. Ela ressaltou a política em exceção e a intensificação do trabalho do professor. Do ponto de vista de qualidade de ensino, não se relaciona somente a recursos tecnológicos e multiplicidade de fatores conscientes com modalidades de educação à distância e contribuirá ainda mais o trabalho EAD. Dessa forma, a atuação do professor foi bem marcante e inovadora. Outro ponto mencionado foi a mediação. Em geral, o professor atua como mediador entre aluno e conhecimento. Agora, no ensino à distância, temos plataformas do professor atuar junto com o aluno, e não se pode restringir nem na transmissão da teoria, nem de problemas de práticas. O verdadeiro professor mediador é aquele que, junto com o aluno, constrói o conhecimento escolar. A palestrante também comentou sobre a grande heterogeneidade e disparidade dos planos de carreira, faixas salariais, precariedade de trabalho com altos índices. Por isso, ela pontua a importância da regularização profissional dos professores na educação à distância. A legislação educacional não está permitindo a formalização dos profissionais atuantes da educação à distância. Precisamos apontar a intensificação do trabalho. A quantidade de alunos por professor é bem alta. E ainda valorizou o trabalho desses profissionais fundamentais para criar políticas sérias de valorização da educação. Tânia ainda esclareceu questionamentos sobre formas de avaliação nesse contexto. A educação à distância tende um processo pedagógico didático mais padronizado. Então, o EAD tem momentos presenciais e, ao longo dos cursos, tem atividades consideradas do processo avaliativo, exercício de interpretação de texto e ensino remoto. Não basta colocar o computador na frente da criança e do adolescente. Envolve outras questões de cuidado. E aí, falando um pouco aqui dessa questão, né, dos profissionais da educação, né, e como não existe uma legislação que assegure a gente a respeito de nada, porque nós, professores, imaginem só, gente, o Rômulo, eu ou qualquer outra pessoa, para a gente montar um slide com a teoria inteira sobre um conceito, se for uma aula conceitual, né? E não dialógica, por exemplo, como é a nossa aula, mas para eu montar um slide desse, como eu montei para vocês, eu levo no mínimo 1 hora e meia. Lá no quadro, eu não poderia levar 1 hora se eu tenho 1 hora e meia de aula com vocês. Entendeu? Então, assim, é um trabalho que foi triplicado. E aí é a precarização do professor, totalmente. Porque as pessoas, assim, sem brincadeira, gente, dos 90, vamos imaginar que eu conheço mais, tá? Mas estou colocando assim, os que eu tenho mais contato. Dos 100 professores que eu conheço, cerca de 70 está com algum problema, ou de ansiedade, ou de depressão, ou de pânico. Não é brincadeira. O esforço e o trabalho, cara, vocês não têm ideia. Vocês não fazem ideia. Entende? E eu sou uma pessoa que vocês sabem, eu não reclamo de trabalho. Se tiver que trabalhar, eu trabalho. Às vezes eu estou muito cansada, eu falo, cara, eu não quero tocar em nada, porque também tem os meus momentos. Mas assim, eu sou uma pessoa que nunca fugi de trabalho nenhum. Trabalho pra cacete, sábado, domingo, feriado, tô nem aí. Mas o negócio é insano. O ensino remoto é insano para o professor. Não tenham dúvida. Se você chegar para os seus professores hoje e falar assim, vocês querem voltar? Se não fosse a questão de que os professores têm medo de levar a doença para dentro de casa, você pode ter certeza que eles voltariam. Porque o trabalho que se tem é bizarro. O professor já levava trabalho para casa. Normalmente, o professor que entrava em sala, dava 1 hora de aula e ia embora, já levava trabalho para casa. Sobretudo os professores da minha área. Trabalham com redação, vocês sabem como é que é. Agora, imagina isso se estendendo para todos os professores. É bizarro, cara. É bizarro.
E o detalhe, sem nenhum tipo de respaldo das instituições. Nenhuma instituição está chegando para a gente falando assim, ô filha da mãe, você está bem? Quer conversar com um psicólogo? Está tudo certo com você? Está precisando de alguma coisa? Ninguém faz essa pergunta. Ah, mas cobrar, estão cobrando bonitinho. Mas ninguém está fazendo essa pergunta para a gente. Ninguém chegou para a gente e falou assim, ó, é assim que se faz. Eu já compartilhei com vocês em uma empresa, em uma escola em que eu trabalho, eu tive que falar para as pessoas como que fazia, porque as pessoas não sabiam fazer. Enquanto eles estavam tranquilos, eu estava de frente, começando a semana de aula, porque eu era uma das únicas que tinha a experiência de ensino remoto, que já tinha dado aula online, enfim, feito milhões de outras coisas por aqui, né? Tanto pelo Meet quanto pelo Zoom e outros, mas eu fui uma das poucas pessoas que teve de mostrar para os outros como é que era. Só que, cara, nessa escola, eu não sou coordenadora, eu não sou professora, eu não sou coordenadora, eu não sou diretora. Lá eu sou professora, eu não tenho que treinar ninguém. E a gente também não está recebendo nada para fazer o que a gente está fazendo. Entendeu? Então, não existe uma legislação que apoie a gente nesse sentido. Pelo contrário, existe redução de salário para a maior parte dos professores. Isso é um problema real que está acontecendo. Tá, pessoal? Esse gráfico aqui diz respeito ao número de ingressantes em cursos de graduação por modalidade de ensino. Tá? O verde escuro, ensino presencial, e o ensino à distância, o verde claro, ganhando aí, você consegue visualizar que tem um ganho aí absurdo ao longo dos anos, né? A coisa ali, 2009, 2011, meio que se mantendo, né? Crise econômica, então as pessoas, né, sem grana. Depois, a partir de 2012, a coisa começa a melhorar e hoje a gente tem aí, hoje não, né? Até 2014, que foi quando o censo colocou, o censo do INEP, né, dessa pesquisa, a gente tinha um aumento ali significativo das pessoas que passaram a acessar, a procurar o nível superior na modalidade EAD. Aí eu pergunto para vocês, eu vou sair aqui um pouquinho só para ver vocês um pouco, eu pergunto a vocês o seguinte, vocês acham que tem diferença a questão da idade? Vocês acham que a idade faz diferença em como a pessoa encara o EAD? Sim ou não? O que vocês acham? No geral, eu acho que sim, mas também acho que depende da pessoa. Por exemplo, você está falando só de nível superior ou também de escola? Não, eu estou falando de tudo. Quero que você me fale de tudo. Tudo que você acha que que o EAD, você acha que o EAD como que as pessoas interpretam, né? Aí é claro, se a gente falar de criança, a coisa, né, complica um pouco. Complica bastante, porque criança não tem a maturidade. Mas como que você acha que um adolescente ou um jovem adulto lida com, por exemplo, um pré-vestibular online e como que um adulto que está querendo entrar numa graduação ou numa pós-graduação lida? Vocês acham que tem diferença? Que não tem? O que será que muda, na opinião de vocês? Acho que muda o modo de se organizar, o modo sei lá, de repente conseguir se virar melhor com a matéria, por exemplo, um adulto, por ele já ter uma bagagem provavelmente maior, de repente ele não precisa tanto desses recursos, assim, de ficar perguntando toda hora com o professor. Eu sempre fui muito ligada nisso, em ficar correndo atrás de monitor para tirar dúvida. Mas, por exemplo, no meu cursinho tinha um cara que ele passou para medicina agora, ele está com 23, sei lá, e ele se virava sozinho, sabe? Na monitoria mesmo, cada um tinha um comportamento diferente. Pessoas mais velhas geralmente gostavam de estudar sozinhas, e eu e umas pessoas da minha idade gostavam de ter um monitor por perto.
Então, acho que tem diferença nesse sentido. Entendi, mas você tem quantos anos, Sara? Eu vou fazer 20 agora. Você vai fazer 20 anos, você é adulta, né? Você não é uma criança, você não é uma adolescente, você é uma adulta. Então Sim, daqui a depende pouco é o de. terceiro ano, assim. Sim, sim. Mas agora você ainda, obviamente, prefere ter uma pessoa ali para você ficar correndo atrás e tirar suas dúvidas. E você vai fazer 20 anos. Então, assim, é uma questão mais pessoal, né? Porque quanto mais. Você disse que quanto mais velho, a pessoa talvez prefira ficar sozinha, é isso? Estudar sozinha? Eu acho que até pelo jeito de. É porque, assim, por exemplo, pegando o terceiro ano que eu tava com 18, eu era muito desesperada. Então, assim, eu precisava, tipo, estar em contato com o monitor e professor pelo meu desespero, assim. Sim. Então, na E hoje, verdade, a verdade da questão, Sara, é que não é o conteúdo. Claro que você pode ter dúvida. Assim, eu sei que você tem, que você tinha algumas dúvidas, mas a questão é mais de você encontrar no outro um suporte. Não necessariamente a questão do ensino, mas também de uma necessidade sua, de ter uma pessoa, de saber que você tem uma pessoa ali com a qual você pode contar na sua frente, no físico. É isso? é isso aí. É isso aí. Beleza. O que mais? Milena, Júlia, Inara, Giovana, Caio. O que vocês acham? Tainá, vocês acham que a idade faz diferença do ponto de vista de como você vai lidar com o ensino remoto? Eu acho que faz muita diferença, sim. Mas, assim, por duas questões. Tipo, uma em relação à maturidade, né? Porque a galera do ensino médio e tal, muita gente não se importa muito, sabe? Aí, tipo, não consigo fazer isso. Então, sabe, a questão da má vontade. Porque Sim, presencial, você não pode falar que, tipo, eu não consegui fazer. Não, o professor tá ali na sua frente, você tem que prestar atenção. sim. Mas virtualmente tem aquela questão de, tipo, eu tenho que me divertir. Ano que vem eu recompenso isso. Ninguém tá aprendendo mesmo. Tá tudo bem. A questão da adolescência é a questão relacionada à imaturidade. Porque, tipo, a gente tá fazendo curso, a gente tá fazendo por um objetivo. Então a gente Sim, não tem muito isso, entendeu? Então a gente a gente se esforça mais. É a questão do tentar. E em relação à idade também de ser pessoas mais velhas. Tipo, a minha irmã faz faculdade e tem gente de 60 anos na turma dela, entendeu? E aí, como é que uma caraca. pessoa que, tipo, é de uma época muito mais distante se adapta de uma hora para outra a uma realidade totalmente diferente da dela. Então, eu acho que seja mais difícil, sim, para algumas pessoas. Mais novas, no caso. Em relação a pessoas mais novas, eu acho que é na questão da imaturidade. E nas pessoas mais velhas, é na questão da convivência. Beleza. Convivência com a tecnologia, né? Sim, sim. Tá. É, porque não tem costume, né? Agora eu acho engraçado. Eu estava até conversando com um amigo meu, ele não é da minha área, ele é de biologia, e a gente estava conversando sobre isso no final de semana, né? Como que o cara passa o dia inteiro jogando videogame, o tempo todo no celular, e ele fica incomodado de ter aula online, né? Como que a todo momento no jogo a pessoa está interagindo ali, falando com o outro, e ele se importa, ele não consegue interagir com o professor numa aula. É por quê? Será que é a visão de tipo como que o cara olha para o jogo e como que o cara olha para o estudo, né? Porque o jogo é um prazer, então ele fica o dia inteiro jogando e está tudo certo. Mas a escola, ou o curso, ou enfim, o ensino, não é um prazer. Mas ele fica o dia inteiro jogando videogame, o dia inteiro jogando jogo de computador, interagindo com outras pessoas, mas com o professor ele não consegue fazer. Ou ele fica interagindo nas redes sociais, mandando DM, respondendo story de todo mundo, mas aqui ele não consegue. O que é isso? Tem explicação? Sabe? Às vezes eu penso nisso. Tainá, você quer falar alguma coisa? Eu acho que é exatamente isso que a Milena falou. Eu acho que para esse formato de ensino à distância,
a maturidade conta muito, porque eu acho também que não basta a força de vontade, a força de vontade, porque vontade é que todo mundo tem, mas tem que ter muita disciplina, sabe? Sim, vontade com certeza todo mundo tem. Agora, dá vontade, a ação para fazer, porque é o que eu sempre falo para vocês: pensamento positivo é algo super importante para a nossa vida. Super. Mas um pensamento positivo e uma ação junto. Se você só pensar positivo, nada vai acontecer na sua vida, gente. Assim, é real, é necessário falar isso. Pensamentos positivos não atraem absolutamente nada concreto. Pode reforçar, de repente, a sua espiritualidade, a sua calma, a sua certeza de que vai dar tudo certo, mas é necessário agir também. Senão as coisas não mudam. Né? E vontade todo mundo tem, com certeza. Todo mundo aqui tem vontade de passar. Óbvio, mas o que cada um vai fazer? Esse é um ponto. Né? Isso é importante. E Nara, você ia falar, meu amor? Fala. Sobre também essa problemática de questão de idade que a gente está debatendo, eu acho que tem dois lados, eu vejo dois lados nessa situação. Um lado seria que é mais fácil você ter assim um apoio quando você é criança do profissional, né? Eles dão mais apoio, e quando você vai à faculdade, você não tem mais aquela pessoa para ficar te cobrando, você não tem aquela pessoa para ficar falando com você, então tem essa questão da maturidade também. Mas eu também não vejo muita diferença quando eu penso no lado público, porque tem escolas que que o professor passa a matéria e não cobra, não faz, às vezes o professor nem vai, então o aluno também já está muito solto. Então isso também pode dar um preparo para ele para o futuro, né? Para esse sentimento de liberdade no futuro também. Então também envolve muito isso de maturidade e foco, né? Determinação e tudo mais. Eu acho que o que você está falando também, Nara, leva em conta a questão da autonomia. Eu acho que a palavra dessa pandemia para os estudantes é autonomia, ser mais autônomo no seu conhecimento, não depender apenas do professor ali o tempo inteiro do seu lado para falar para você o que você tem que fazer. Porque, na verdade, essa pandemia descortinou uma coisa muito importante para a faculdade de vocês. Gente, na faculdade é muito pior do que o que vocês estão vivendo. É real. Quando todo mundo fala isso, aí vocês ficam pensando assim, provavelmente vocês ficam pensando, mas eu queria ver como é que era esse pior, porque, uma coisa é pior estando no curso, outra coisa é pior estando já na faculdade e tal. Com certeza vocês pensam nisso. Ou então vocês pensam, como assim é pior? Não vai ter o professor? Cara, vai ter o professor, mas vocês não têm o mesmo... Esquece, não vão ter o mesmo relacionamento. Não importa onde vocês estiverem. Vocês podem estar em qualquer lugar, em qualquer universidade. Vocês terão de desenvolver a autonomia. A autonomia de você pegar e estudar sozinho, a autonomia de você tirar as suas dúvidas com um amigo ou com um professor acessível, que não vai ser o professor, vai ser o monitor, né? Isso dentro da faculdade. Dentro da faculdade. Aprender então, assim, sozinho por meio de livros. Esquece, você vai aprender sozinho. Isso aí é um caminho sem volta, não tem como. Em nenhuma faculdade, eu posso falar que eu fiz faculdade pública, cara, esquece. Não pensa assim, também, na particular as pessoas vão me dar apoio porque eu estou pagando. Cara, nem usa essa expressão que porque eu estou pagando, eles vão me dar. Esquece. Hoje, o que mais se reclama dentro da universidade é que o aluno acha que porque ele paga tanto que ele paga, o professor vai ter que lamber o saco dele. Isso não existe. Não existe. E isso dá um puta transtorno dentro das universidades particulares. A pessoa tem esse discurso, né? Mas eu estou pagando, então tem que ter. Então isso, aquilo. Às vezes as pessoas acham que por pagarem, o professor tem que ficar 100% do tempo disponível. Só que o professor também é uma pessoa, ele também tem uma vida, ele também tem
outras demandas, ele também tem outras aulas, outras pessoas. É uma situação bem complexa, né? Então, não pense que assim, porque eu vou passar para medicina na UFRJ e o professor vai estar ali. Esquece, isso não vai acontecer, tá? É muito mais cruel do que a gente imagina. Então, eu acho que o que você falou, Inara, passa um pouco pelo ponto da autonomia, que a gente precisa desenvolver. E eu acho que essa pandemia revela para a gente que a gente precisa desenvolver mais essa autonomia, né? Ser autodidata mesmo, pegar um livro e começar a ler, começar a resumir, começar a falar sozinho, ou falar a matéria para a mãe, ou ler a matéria para o pai, ou sei lá, ler para a irmã mais nova serve para isso também, né? Para você pegar e falar sobre uma matéria para ela. Cara, é isso. É isso. Desenvolver autonomia de alguma maneira, tá? Eu vou aqui colocar Deixa eu tirar aqui. Vou colocar um vídeo aqui para vocês, para que vocês vejam, tá? Rapidamente, sobre a questão do ensino e a pandemia, tá? Deixa eu... Estamos aqui para... pessoal, estamos aqui para mais um programa do canal Pensamento Radical. Vocês estão ouvindo? Vamos estar falando sobre ensino à distância e pandemia. Tá dando para ouvir, gente? Tá meio ruim. Tá meio ruim, né? Atualmente, todos estão voltados para o problema da pandemia de coronavírus. E, no que diz respeito à educação, uma temática que tem aparecido com muita força é a temática do ensino à distância. Para discutir o tema de maneira qualificada, precisamos nos afastar de duas concepções bem negativas. A primeira é uma concepção ludista sobre tecnologia e sociedade. O ludismo foi um movimento de trabalhadores ingleses que aconteceu no século XIX. Trabalhadores das áreas de fiação e tecelagem. Um movimento que pregava, inclusive, a destruição de máquinas, liderado por Ned Luddis, acabou virando sinônimo de qualquer movimento contrário aos avanços tecnológicos. E hoje, normalmente servem para ilustrar posições contrárias à automação e informatização. Por outro lado, temos o tecnicismo educacional, uma concepção reducionista sobre a educação, que acredita que todos os problemas relativos à área podem ser resolvidos por meio da tecnologia. Normalmente se pauta uma visão objetivista que desmerece a formação humana dentro do processo educacional. A concepção tecnicista de educação normalmente está relacionada também a uma concepção de precarização do trabalho docente, onde professores são entendidos apenas como entregadores de conteúdo. E a educação como um negócio a ser explorado, a educação pensada como serviço. Atualmente, muitos falam até de uberização da educação, ou seja, a precarização absoluta do trabalho docente. Frente à emergencialidade que é colocada pela pandemia, falta diálogo entre governos e educadores. E, para além disso, existe muito tabu dentro das concepções teóricas mais tradicionais. É lógico que hoje precisamos discutir educação à distância. Dentro do cenário de quarentena, por tempo indeterminado. Esse debate tem que ser feito de forma democrática. Qualquer medida emergencial tem que ser discutido sem tabu e com responsabilidade. Inclusive, faz-se necessário discutir educação híbrida. No mundo que vivemos, a educação já é híbrida. Os estudantes não aprendem somente
na escola. Eles se formam também nas redes, por meio das diversas ferramentas disponíveis na internet. Negar essa influência é um grande equívoco. Enquanto educadores, temos que saber pautar esta discussão. Mas não existe lugar vazio. Se não formos nós a discutir esta temática, outros irão fazer e com menos responsabilidade. A crise colocada pela pandemia só acelerou a necessidade de repensarmos a escola com alternativas, temos meios de quarentena e educação à distância, ou a volta precoce à sala de aula. E voltar precocemente às escolas é o pior que pode acontecer. Educação à distância, neste momento, pode significar redução de danos na aprendizagem dos estudantes. Então, educadores, temos que se preocupar com isso. Não podemos cair no erro de pensar que o pós-pandemia será o mesmo que vivemos até aqui. As implicações da pandemia de coronavírus serão muitas e para muitas áreas, inclusive para a educação. É necessário sim repensar a escola. Temos de aproveitar este momento para pautar a democratização do acesso à internet, para pautar a qualificação dos profissionais de educação no que diz respeito às novas tecnologias. Temos a oportunidade de se apropriar das ferramentas tecnológicas em prol do conhecimento, em prol da reflexão intelectual, em prol da transformação social. Se nada mais será como antes, precisamos lutar para fazer no futuro o melhor possível. E usar e dominar as novas tecnologias que o mundo para isso. Eu estou quase dando um berro lá embaixo para os caras pararem com essa obra, cara. Vocês não estão entendendo o quanto eles atrapalham. E o pior é que no outro dia foi você, Inara, que falou para mim que todos os professores estão passando por isso, do nada começa uma obra. Foi você que falou? Foi, eu te mandei no Instagram. Caraca, cara. Então, olha só, nesse vídeo, depois vocês, se puderem, assistam novamente. Eu vou postar esse material para vocês na plataforma, para que vocês possam ver, mas se discute justamente, né, um dos pontos ali de respeito a essa questão do professor, né, e de como que essa pandemia revelou a necessidade de se falar sobre as novas tecnologias e a educação, né, aproximar esse professor dessa realidade, que era uma realidade que, assim, ficava ao longe, né? Não tinha, as pessoas não investiam nisso, né, numa formação continuada que treinasse o professor para lidar com essas novas tecnologias. Aí, do nada, vem a pandemia, e aí todas as escolas e cursos obrigam o professor a lidar com esse tipo de conteúdo que, às vezes, ele nem tem acesso, né, nem teve acesso, ele nem teve como estudar como que funciona uma ferramenta para poder se utilizar dessa ferramenta de uma maneira mais positiva, né? Então, a gente tem uma oportunidade também de pensar sobre a educação que está sendo dada hoje, né? Que a educação não é mercadoria, a educação não é simplesmente, né? O processo não é porque você paga uma mensalidade e aí você tem um entregador de conteúdos, né? Muito mais do que isso. E essa pandemia está revelando tudo isso para a gente. Aqui, né, foi uma pesquisa que eu trouxe para vocês, eu achei interessante colocar aqui um infográfico sobre o cenário das aulas remotas, né? Foi publicado num site a respeito da interação dos alunos. Eu vou até ampliar aqui para que vocês possam ver melhor, tá? Esse infográfico aqui foi construído por um aluno, né?
E aí a pergunta, né? Por que os alunos não utilizam a câmera nas aulas remotas? E aí a gente tem essas informações aqui. Quase 50% por timidez, e desses quase 50%, 59% sentem-se tímidos e 41% sentem-se desconfortáveis com a exposição. Como se eles nunca tivessem ficado expostos ao professor dentro da sala de aula. 24,9% alegam não preparação. Dentro desses, 65% estão de pijamas ou desarrumados para a aula. E 35% não querem mostrar a cara de sono e ou cabelos despenteados. 7%, colegas. Desses 7%, metade não liga a câmera porque os outros também não ligam, e metade tem receio de sofrer cyberbullying. 8,7% outros motivos, 3,1% ambiente, porque mais da metade divide o ambiente com outras pessoas e 43% não querem mostrar a sua casa. Então, você não quer mostrar a sua casa e você não liga a câmera. E quase 9% alegam problemas técnicos, falando que o equipamento tem baixa qualidade de imagem. Vocês concordam com esse infográfico? Essa é a pergunta para a gente fechar a nossa aula de hoje. Vocês concordam com esse infográfico, gente? É isso aqui mesmo? Se a gente tivesse que fazer um infográfico aqui com vocês agora, vocês diriam que é isso? Opa, foi mal. Eu concordo. Só um minuto. Inara, foi você que falou que concorda? Aham. Que é a maioria por timidez? Não, acho que tá bem justa a separação. Tá, mas, tipo assim, do ponto de vista, tá justa, tá, ok, na sua concepção. Mas você acha que, se você tivesse de falar aqui, da nossa realidade, você acha que as pessoas não abrem porque se sentem tímidas? Acho que sim. Vocês concordam com a Inara? Tainá, você não abre porque se sente tímida? Sara, você não abre porque se sente tímida? Milena, Júlia, Giovana, Caio? Tipo, agora que você falou, acho que também de proporcionar timidez com os colegas, porque geralmente as pessoas não ligam a câmera esperando o próximo. Aí você vê, tipo, acho que os dois estão relacionados, mas para mim, eu acho que não preparação seria uma porcentagem maior. No meu caso, sim, seria. Uhum. Vai, Mir, fala aí. Cara, eu acho que o meu seria um pouco dos dois, porque, tipo, o fato de eu não estar preparada me geraria timidez, entendeu? Porque, assim, Sim. eu estudo, sei lá, eu geralmente prendo cabelo, aí não sei o que, essas coisas. Então, tipo, botar a câmera em um lugar pra vocês poderem me ver e tudo mais, tipo, você aparece sempre arrumadinha, de brinco e tudo mais. Nossa, Então, muito arrumadinha. Super. Hoje, então, tô super. Tô no escuro aqui, porque tem um barulho já. infernal. Tem dia que você bota batom, maquiagem. pois é, parece que vai desfilar ela. Ah, gente, para, gente. Vocês estão me zoando. Vocês estão de sacanagem com a minha cara. Para com isso, não tem nada a ver. Então, eu acho que é um pouco dos dois também pra mim, sabe? Porque, tipo, aí eu fico mais confortável. Eu acho que se eu fosse ligar a câmera, eu acho que eu ia ter, tipo, não, vou pensar em colocar isso ou isso, entendeu? Tudo bem. Mas ao mesmo tempo, eu acho que foi o que você falou no início, seria um incentivo pra gente assistir a aula melhor, eu acho. Eu também acho, porque assim, o que acontece? Você levanta e aí você fica de pijama, assistindo aula na cama, que é onde você dorme. Você, inclusive, está criando um problema aí inconsciente de insônia, né? Que você fica desperto, você fica ligado, porque toda hora eu estou te perguntando alguma coisa, e você está na cama, que é o ambiente em que você dorme, assistindo aula no ambiente em que você dorme. Você está fazendo com que, eu já falei, o nosso cérebro cria hábitos. Você está fazendo com que o seu, né, no caso, seu cérebro entenda que em cima da cama é o local para
você ficar atento. E aí você cria uma insônia. Aí você passa a não dormir direito. Entendeu? É uma coisa muito, muito, muito além do que a gente pensa, cara. O que a gente constrói para a gente, né, todo hábito é construído. O hábito de estudar é construído. O hábito de estudar sozinho é construído. E assim como todo hábito pode ser construído, ele também pode ser destruído. Então, eu acho que tem um pouco essa coisa da não preparação. Às vezes até eu falo com vocês, gente, hoje eu não vou ligar a câmera não, porque estou super cansada, ou porque estou, sei lá, com meu cabelo feio, ou qualquer outra coisa, porque também é uma exposição, né? A gente também se expõe, né? Mas não sei se timidez. Por que timidez? A gente aqui? Por que timidez? Não sei. É que também vai pro YouTube, né? Vai para o YouTube, mas não é todo mundo que assiste, entendeu? Então, sei lá, não sei muito bem. Mas, enfim, aqui eu também trouxe uma outra modalidade, né? Um outro gênero textual, a não ser o gênero notícia, o infográfico, vídeo, que foi um poema, tá? Esse poema não foi escrito em 1869, não é uma profecia, foi até colocado aqui que foi falso, né? Foi uma fake news dizendo que a Kathleen tinha escrito esse poema em 1869, não é verdade. Esse poema foi feito durante a pandemia mesmo, tá? E eu gostaria de ler para vocês. O nome do poema é Curar, tá? E as pessoas ficaram em casa e leram livros e ouviram, e descansaram e se exercitaram, e fizeram arte e brincaram, e aprenderam novas maneiras de ser, e pararam e ouviram fundo. Alguém meditou, alguém orou, alguém dançou, alguém conheceu sua sombra. E as pessoas começaram a pensar de forma diferente. E pessoas se curaram. E na ausência de pessoas que viviam de maneiras ignorantes, perigosas, sem sentido e sem coração, até a terra começou a se curar. E quando o perigo terminou e as pessoas se encontraram, lamentaram pelas pessoas mortas e fizeram novas escolhas. E sonharam com novas visões e criaram novos modos de vida. E curaram a terra completamente. Isso aqui foi uma poesia feita no período de pandemia, e aí, obviamente, fake news está aí para isso. Criaram aí uma fake news de que isso era uma profecia feita lá em 1869. Tá? Esse exemplo aqui é um exemplo de redação, depois vocês vão dar uma olhada junto comigo na próxima aula. E a proposta diz respeito à questão dos desafios do ensino à distância em tempos de pandemia. Eu quero que vocês escrevam sobre isso. E eu acho que, inclusive, é terapêutico para vocês escreverem sobre isso, visto que vocês estão vivendo essa situação. Eu acho que é importante que vocês escrevam uma redação sobre isso, não só porque pode ser um tema, né? Mas sim porque vocês têm condições de colocar no papel o que vocês pensam e sentem e tem sentido ao longo, né, desde março até aqui. Desde abril até aqui. Entendeu? Então, essa proposta vai lá para a plataforma daqui a pouco. Tá? Eu vou almoçar e depois eu vou atualizar a plataforma com os materiais de hoje. E aí, escrevam para mim, por favor. Quem está me devendo redação, vamos embora, vira essa chave, recomeça, produz as redações para mim e manda lá no curso JLMed red@gmail.com. Tá bom? Que aí eu corrijo direitinho, depois falo com você no WhatsApp para apontar os erros e o que você precisa melhorar. Tá bom, pessoal? Bom, então é isso. Espero que você fique pensando aí nas coisas que a gente conversou hoje e que você consiga sair de um lugar no qual você esteja para um lugar que vá trazer mais clareza, mais tranquilidade. E eu quero que você também pense no lado positivo de tudo que a gente está vivendo e como a gente está tentando se adaptar sem perder muita coisa. Tá bom? Um beijo grande para vocês. Até a próxima aula.